Olá, queridos ouvintes, que delícia estarmos juntos novamente, eu, você e Joana de Ângeles. E hoje estamos aqui no Seja Barra, sim, reunidos com o grupo jovem da casa. Pena que tem muitos que estão viajando, né? Mas a gente está aqui com uma equipe muito legal, uma galera assim fantástica, para a gente falar um pouquinho sobre o Congresso. O Congresso vai rolar no dia 23 de agosto, das 13 às 19 horas, no Citibank Hall, no Shopping Via Parque. E é imperdível, porque esse ano a gente tem um tema que arrasa. É o corpo expressa as dores da alma. Vai mexer com muita gente, vai sacudir muito. E o melhor de tudo isso, que vai mexer, porém, vai curar, vai resolver. Né? Ninguém vem curar a gente, é a gente que vai se curar. Ou então a gente vai se identificar com tanta coisa, vai falar, Deus do céu, preciso de 3 encarnações para me resolver. E ele vai falar, vai nessa. Então, por falar em vai nessa, eu estou aqui com a Nath. Tudo bem, Nath? Tudo bom, Iraci. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Caio? Tudo bem, tudo bem. Ô, Carlos Zangão para os íntimos, vocês não contem para ninguém, por favor. E aí, Zangão, tudo bem? Tudo bom, Iraci? Tudo bom, pessoal? E o Pietro. Pietro, tudo bem? E aí, Iraci, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente estava esperando uma oportunidade, tá feliz de estar aqui também. Legal, legal. Olha só, esse ano o tema é um tema que mexe assim, lá dentro mesmo, né? Provoca. O corpo expressa as dores da alma. O que significa para você esse tema, Nath? Bom, a partir do momento que a gente começa a sentir qualquer coisas relacionadas ao nosso corpo, isso sinaliza para a gente talvez emoções que a gente não esteja dando conta, percebendo. E quando você passa a ter essa percepção, né, você começa a trabalhar muitos conflitos que você acaba escondendo, você começa a identificar uma série de coisas para você vibrar em saúde, né, mental, física e espiritual. Muito bacana. E aí, o que significa para vocês? Cara, pra mim, a primeira coisa que me vem, assim, é uma dificuldade. Tipo, dificuldade de todo mundo, da gente reconhecer que o nosso corpo, na verdade, expressa a nossa alma. Assim, é difícil você ter essa noção, você aceitar isso, porque é muito difícil você aceitar que você tem um câncer, você tem uma AIDS, você tem uma doença, assim, e você aceitar que isso veio da sua alma. É muito mais fácil você botar a culpa em alguma coisa externa, botar a culpa, não, foi na minha relação que eu tive, sexual, que passou o vírus, e você não pensar, na verdade, no principal, né? Tipo, e a sua alma? Se tudo é a sua alma, né? Se na verdade nós somos espíritos e o corpo é um reflexo, é feito da nossa alma, então, onde é que está o nosso problema? Na nossa alma que fez esse câncer, que fez essa doença que você está tendo. Primeiro, e ainda mais que a gente vive numa sociedade científica, né? Uhum. E as pessoas têm dificuldade de aceitar certas coisas, mas é pensamento, a gente está aberto aqui à discussão. É isso aí, olha só, a gente estuda bastante Joana de Ângeles e essa galera aqui trabalha muito assim, ao ladinho de Joana de Ângeles, junto do Grupo Jovem, que eles são instrutores do Grupo Jovem também. Ô Caio, quando você sente qualquer dor, qualquer coisa no teu corpo, uma dor de garganta, no momento você faz o link, tipo assim, caraca, que foi que eu fiz, onde é que está isso daí? Cara, assim, então, primeiro bate aquela sensaçãozinha, tipo, caraca, não acredito, dor de garganta, de onde é que veio isso? Tipo, porra, o que tá errado, tá ligado? É muito difícil você identificar, pelo menos pra mim, eu tenho uma certa dificuldade de linkar as coisas. Às vezes é óbvio, tipo assim, dor de garganta, pô, briguei com a minha mãe ontem, tive uma discussão muito séria, no dia seguinte dor de garganta. Aí tu fala, aí tem vezes que é óbvio, mas às vezes vem do nada, assim, tu não tá nem preparado.
Aí é mais rolou uma emoção extra. É. Zangão, o que significa para você as dores da alma refletida no corpo? Então, é um tema bem interessante. Eu sou criado, né, por uma cultura em que minha mãe assim sempre chegava para mim e falava assim: "Ih, tá resfriado? O que aconteceu? Tomou banho à noite, pegou uma friagem, tudo mais", sempre com uma desculpa meio que colocando a culpa pro lado de fora, entendeu? Ah, tá doente? O que aconteceu? Tá com dor de garganta? Tomou sorvete? Ah, tá resfriado? Pegou chuva? Era sempre assim. Vai botar o chinelo, menino? Vai botar o chinelo, menino, não anda descalço. Acho que não anda descalço, acho que eu escuto até hoje. Eu acho que toda mãe fala isso. E é engraçado, né? Acho que todo espírita, a gente está dentro de um congresso espírita, então todo espírita acredita que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. E muitas vezes a gente até vou extrapolar, até coisas assim, além de uma doença física, às vezes coisas que acontecem com a gente, por exemplo, uma batida de carro, você machucou o teu joelho direito numa batida de carro, também não foi por acaso. Aquilo ali está refletindo alguma coisa na sua alma que você precisa refletir, que você precisa parar para pensar. Você está ali sem estrutura, às vezes, joelho. O que o joelho te traz? Traz uma estrutura. Ano passado a gente foi viajar junto. No primeiro dia da viagem a gente foi jogar futebol. O que aconteceu com o Zangão? Machucou o joelho direito. Aí já ficou uma reflexão toda, repensando sobre o que eu estava ali naquele momento, o que minha alma ali queria mostrar, qual que era a deficiência. Isso é legal. A gente para tentar dar um sentido em tudo que acontece na nossa vida, mas não é fácil, não. Tá sentindo, né? Todo mundo que está ligado aí com a gente nesse momento está sentindo que a coisa é mais profunda do que se imagina, né? Pietro, e aí, essas dores da alma, elas te sacodem o corpo quando vem? Nossa, sacodem bastante, assim, é sempre inesperado. Eu acho que a gente tem uma tendência até social, assim, de achar que tudo é físico, né? Que há sempre um fator físico preponderante para qualquer doença, para qualquer problema. A grande questão é que a gente eu pelo menos nunca parei tanto para pensar que as coisas são físicas, mas o próprio plano físico tem uma causa, né? Sim. Então, ainda que seja físico, é necessário que haja uma causa anterior, né? Porque o plano físico é apenas um efeito, né? E essas manifestações, elas possuem sim uma causa. Sem tentar ser reducionista, porque eu entendo que em qualquer manifestação física há também ali uma dor, né? A gente precisa enxergar isso também e ter uma reverência pela dor que nós sentimos, que os outros sentem também. Não dá para ter um diálogo reducionista, mas de qualquer forma, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que toda dor é também uma oportunidade. Né? Com certeza. É uma oportunidade da gente fazer um processo de autoconsciência. Então, eu acho que o Congresso também vem muito boa hora quando ele traz essa questão, porque é uma possibilidade de reflexão a respeito dessa oportunidade que nós temos diariamente. Eu também, como o Caio falou, eu também sempre tive muita dificuldade de identificar, né, essas mazelas, assim, a causa desses problemas. Mas é sempre uma oportunidade, eu acho que a gente tem que aproveitar, né? É uma questão de responsabilidade também, porque se nós estamos aqui buscando um autoconhecimento, buscando a nossa própria autoconsciência, esse é mais uma oportunidade, mais um fator para que nós possamos alcançar esse objetivo. É isso aí. Agora, muitas vezes a gente adoece, tem um problema físico, uma dor de coluna, um problema intestinal, uma dor de estômago, um au, e enfim, o que a gente faz? A gente sai correndo para buscar uma medicação para curar aquele sintoma. A gente não vai na causa. O hábito seria, né, da gente, no caso, procurar essa causa só depois que a gente tomou o remédio e passou a dor, ou esquecer, ou durante a dor fazer essa reflexão? Então, o tratamento médico é importantíssimo, mas quando isso acontece, a gente tem que começar. O primeiro passo é você identificar
Você identificar as suas emoções, o que você está sentindo naquele momento e o que está acontecendo, vem acontecendo na sua vida que possa ter gerado aquilo. Então, quando aparece essa doença ou esse mal-estar, esse sintoma, já é uma forma de você começar a se entender e descobrir. Quando a gente está vigilante, até a gente brinca muito no grupo jovem, que às vezes a gente sente, pô, acho que eu vou ficar gripada. Aí você pensa, reflete, identifica. Aí no dia seguinte você está bem. Então é engraçado, é algo que você pode se trabalhar, mas identificar, uma vez que você identifica, vale a pena você começar a reflexão e começar a tentar mudar, né, e transformar o que você tem vivenciado ali. Quando a gente fala ficar gripado, as pessoas falam, agora está dando gripe. Mas se você observar, está dando gripe agora, enfim, se você observar, vírus, bactérias estão todos soltos, permeando os meios que a gente vive. Se a gente sai em 5, 10 pessoas nesse meio, por que um só pega a gripe? Se está todo mundo no mesmo meio que está contaminado. Porque de todos, um pega e outro não. O tempo, o que vocês acham que rola ali no momento? Eu acho que, como a gente falou, né, existem pessoas que têm essa tendência a achar que as coisas são completamente físicas e não atentam para essas dificuldades. Essa semana a gente falava no grupo jovem, na quinta-feira, que sim, é possível que você vá a uma praia à noite, tome um banho gelado e fique gripado. Mas o que acontece então com aquelas pessoas que não fazem isso e ficam gripadas? Que estão em casa simplesmente e se percebem, né, resfriadas. Ou pessoas que abraçam umas às outras gripadas e uma não pega a gripe da outra. Eu acho que é um processo, ao mesmo tempo que é um processo individual, né, de autoconsciência, de compreensão daquilo que se passa no seu foro íntimo, há também um processo coletivo. Você falou agora da questão quando as pessoas dizem, agora está rolando gripe, né? Está tendo gripe por aí. A gente também, ao mesmo tempo, a gente não pode ir para o outro extremo, que é achar que tudo é individual, né? Nós temos um inconsciente coletivo, nós temos todo um processo coletivo, né, social, né, dentro de um contexto de sociedade que nos leva a determinadas enfermidades, a determinadas somatizações, né? Então, é preciso que a gente esteja atento também às reações que nós temos não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto membros também de um grupo, de um determinado grupo social, porque nós influenciamos isso também, né? Leva também a fazer uma reflexão, eu acho que mexe o seguinte, para que a gente tenha uma gripe, se instale a gripe, seja lá o vírus que for que tá por ali, ele só vai encontrar afinidade na pessoa que está com baixa imunidade. Então, quer dizer, a gente leva aí a pensar assim, olha só, a imunidade só vai baixar exatamente quando rola alguma coisa emocional, uma sacudidela. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não briguei com ninguém, eu não fiz nada, por que? Mas é algo que está lá, adormecido, de uma situação que você passou, tem 1 mês, tem 2 meses, e que aquilo não foi digerido, aquilo não está resolvido, aquilo está entalado ali, e a sua imunidade vai baixando, e aí quando você entra em contato com o vírus, explode. Acho que é o famoso baixar a guarda, né? Quando a gente baixa a guarda, é normal que a gente, às vezes, somatize essa doença, que já estava ali, às vezes, há muito tempo em você. Agora, a gente tem que entender também que a gente fica, às vezes, querendo uma saúde integral. A gente está ainda num estado relativo. A gente tem os nossos momentos de distração, nossos momentos de incerteza, de dúvida, que vão, às vezes, somatizar numa doença física. E aproveitar como uma oportunidade, como o Pietro falou, para se autoconhecer.
E esse é o trabalho, assim, você perguntou, quando você começa a se observar? Eu acho que o processo tem que ser contínuo, incessante. É o famoso vigiar e orar sem cessar que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Então, hoje a gente leva essa vigilância para um estado de percepção da mente, do seu corpo, porque às vezes a doença ainda não se somatizou, mas você tem a plena convicção, você consegue ter a plena percepção que sua mente ela tá numa oscilação tremenda, qualquer coisinha está te deixando raivoso, está te deixando com questões, você já não aceita o trânsito que você está na rua. Isso aí já é um momento, às vezes, prévio de uma doença, de uma mazela física. Só que você já pode ter certeza que já existe ali alguma doença na alma. Então, começar a perceber a mente, começar a perceber os estágios antes da doença se somatizar. Incessante, sem parar, a todo instante. Acho que a gente começa a ficar um pouco até obcecado. Então, tem que ir levando isso de uma forma leve, exatamente, aceitando. Muitas vezes tem doenças, problemas de saúde que rola dentro de uma família, né? Então, pegou lá uma infecção intestinal, daqui a pouquinho o outro, e correu lá dentro. Mas não significa que comeram a mesma coisa e nem nos mesmos lugares. E aí? É engraçado, né? Porque é exatamente isso. Se a gente botar um exemplo um pouco mais extremo, você pensa, por exemplo, e pessoas que nascem doentes, e pessoas que nascem sem um braço, e pessoas que nascem, às vezes, tipo, dementes, sem oportunidade de raciocínio claro, entendeu? Tipo assim, você acreditar num puro acaso, né? E é engraçado, você não tem, assim, uma explicação lógica para o acaso. Você não consegue explicar o acaso de uma forma justa. Você não consegue, o acaso não é justo. Não tem justiça no acaso. Dentro de todo um conceito, se você for pegar, pensando mesmo, então vamos achar uma explicação lógica e racional para esse acaso. Tipo, você vai ter que entrar dentro de uma filosofia espiritualista que está além da matéria. Tem que ter algo mais, né? Tem que ter algo mais. Isso não significa que esse algo mais não pode ser experimentado, que esse algo mais não possa ser provado, vamos dizer assim. A gente tem essa mania, né, de não aceitar as coisas, de só olhar para um lado cientificista. Só que, às vezes, a gente não olha que a ciência também está no espiritualismo, entendeu? A gente nega esse lado, a gente tem essa mania. Porque não é algo palpável, né? A gente olha, a gente vê os espíritos, eles estão ali. Não, quer dizer, nem todo mundo vê, né? Nem todos veem, então aquele que não vê tem uma dificuldade maior, sem dúvida, mas não é palpável para ele, né? Então, fica difícil você falar assim, olha só, a alma, mas a alma está onde? Meu Deus, está dentro do corpo? Onde está essa alma? Porque a gente fala, o meu corpo, a minha alma. Olha só, você que é a alma, né? Não é a minha alma, você não tem duas. Então, é você. Então, você tem dificuldade de trabalhar aquilo. Como você falou, Caio, quando a pessoa vem com determinadas deficiências, a gente sabe que isso daí é um processo que vem de uma encarnação passada. Mas aonde está a dor dessa alma para que ela consiga ser trabalhada aqui? É difícil encontrar, com certeza, porque a gente busca sempre o imediato, o que resolve ali e pronto, acabou. Nada mais. E a gente tem realmente essa dificuldade de ir em frente, né? O Pietro, a gente está indo para um pequeno intervalo, não é isso? Eita! A gente vai para um pequeno intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um grupo jovem aqui interessantíssimo, porque está rolando aquele clima, ai, que agora o bicho pega. Tipo assim, as dores da alma, a coisa vai ficar
complicada. Quer ver? Nós vamos falar do tema um pouquinho do José Carlos de Luca, que ele fala do auto-amor. O auto-amor, um caminho para a cura. Vocês acham que o auto-amor ele pode auxiliar na cura de uma doença? Ou a falta de auto-amor pode adoecer? Boa pergunta. Fácil essa pergunta. Falta de auto-amor é uma coisa que realmente ela reflete. Quando você não está bem com você mesmo, é como se fosse um comportamento autodestrutivo. Quando você não se ama, quando você não se conhece, você passa a ter uma série de situações, seja tristeza, inércia, uma série de coisas que você acaba adoecendo. E qual era a outra pergunta? Já até me perdi. Não, se a falta do auto-amor adoece e se o auto-amor pode auxiliar na nossa cura. Com certeza, então, andam lado a lado. Quando você se ama, você tem o teu pensamento mais em equilíbrio, você começa a fazer esse processo de identificar aquilo que na sua vida você pode progredir, mudar, transformar. E também as nossas emoções, grande parte da gente ter problemas por se identificar é quando a gente não observa nossas emoções, a gente joga de lado, a gente acaba sendo negligentes com as nossas emoções. E aí a gente adoece e vem aquilo com um impulso muito forte. E muitas vezes até você deixa de se amar quando você não sabe quem você é. A partir do momento que você identifica, sabe o que você é, sabe o que você gosta, você passa a ter essa autovigilância, a observar o seu pensamento. Outra coisa que eu acho interessante quando eu penso na palavra auto-amor, é óbvio, como a Nath falou, é essencial para o processo de cura. E eu gosto muito da relação que eu faço, assim, pelo menos comigo, no dia a dia. Eu busco esse auto-amor com aceitação pelas coisas que eu vejo que às vezes eu pisei na bola, alguma atitude que eu tive errada, que é natural, que é normal. Então, assim, esse estado de aceitação, aceitar os seus erros é importante para o processo de cura. Porque normalmente quando a gente não tem esse auto-amor, não nos autoconhece, a gente não se perdoa por qualquer equívoco que a gente tenha cometido. E às vezes fica até no inconsciente. Então eu tento assim, me trabalhar no processo de auto-amor, no conceito de aceitação. Tem infinitos métodos, mas o método prático que eu utilizo, que funciona no meu dia a dia, é aceitar. Aceitar, estar atento para poder transformar nos momentos que acontecer novamente. Que o universo está matematicamente criado para o nosso autoconhecimento. Então, se você ainda não aprendeu direito sobre alguma situação, ela vai se repetir. Então, estar atento para mudar na futura e aceitar a passada. É importante. Diz aí, Pietro. Eu acho legal que, assim, parece que o Zangão pescou uma coisa que eu estava pensando aqui, que é essa questão do auto-amor, ela passa também, não apenas pelo autoconhecimento, mas principalmente pelo auto-perdão. Eu vejo como nós muitas vezes carregamos uma culpa por determinado problema, por determinada ação. A grande questão é que Joana nos diz que nós somos herdeiros de Deus, né? E ela faz essa pergunta. Ela nos pergunta se nós já consideramos que nós somos de fato herdeiros de Deus e que temos esse DNA divino em nós, né? Que somos parte dele. Ao mesmo tempo, Jesus nos traz a noção de que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, se eu devo amar, despertar para esse amor, né, a Deus sobre todas as coisas, eu reconheço que existe Deus em mim, então por que eu não me amo? Por que não amar a partir daí? Eu só posso amar aquilo que eu conheço, então eu preciso me conhecer também. Eu acho que esse processo de auto-perdão passa por isso também. Essa questão de você reconhecer não apenas as suas mazelas, as suas dificuldades, seus tropeços no mundo, mas também os seus acertos. E reconhecer que, acima de tudo, a sua natureza, né, a nossa natureza, é divina.
Então, não são só os nossos erros, as nossas culpas que nos definem. Muito antes disso, muito mais, né, forte do que isso, é exatamente essa nossa natureza crística, essa natureza divina, essa presença de Deus em tudo e principalmente em nós. O auto-amor, ele faz com que você tenha necessidade cada vez maior de se autoconhecer, né? Para que você aprenda a respeitar os seus limites, seja com bebida alcoólica, seja com passar noites acordado, muito tempo no computador, quer dizer, abrange um montão de coisa. Você acha que você cuida o suficiente do seu corpo, Caio? Vai ficar gripado. Não, então, é uma pergunta tensa. Não, eu acho que no momento eu estou em falta com o meu corpo. Assim, o corpo ele está precisando de mais cuidado. Eu particularmente, assim, eu parei de fazer esportes em geral, então eu estou em falta com o corpo, mas já estou trabalhando para mudar também. Assim, eu acho que eu gostei muito do processo que vocês falaram de autoconhecimento em relação ao auto-amor. Para mim é o processo, né, de auto-amor. Mas o cuidado com o corpo, essa pergunta é fundamental, porque o corpo ele é um instrumento que Deus te deu ali, meu irmão, tipo, se utiliza desse objeto para se conhecer. Um objeto não, né? Porque é um objeto da sensação de posse, mas sim. Se utiliza disso, se conhece, é uma grande oportunidade que você está tendo ali de se melhorar, de se conhecer, de se observar. E isso é lindo, né? E quando a gente não cuida desse corpo, quando a gente não tem esse cuidado, quando a gente não para pensar nos nossos atos, nos nossos do dia a dia mesmo, você acaba prejudicando uma oportunidade linda que te deram de Sem dúvida, sem dúvida. Vocês estavam falando que nessa semana vocês deram uma aula no Grupo Jovem que falava a doença como símbolo, né? Sim. E aí, como é que foi? O que rolou lá? Conta aí as coisas. Bafões da turma, olha lá. É curioso, porque sempre que a gente vai idealizar um estudo e tentar colocar isso, né, externar, né, essas ideias, a gente sempre fica um pouco apreensivo, porque a gente tem que considerar a receptividade disso e de que forma a gente vai tocar, né, os corações, assim, e fazer com que as pessoas tenham alguma reflexão. Mas é muito legal também. É muito legal, porque a gente é surpreendido assim, diariamente, né? Aqui no Grupo Jovem da Casa, é muito legal porque volta e meia eles trazem, assim, a gente traz uma consideração nossa, né? E vai dar um exemplo e a gente é surpreendido ou com o mesmo exemplo antes da gente falar outros exemplos e a gente acaba aprendendo muito também. Porque é aquela questão, são experiências também, são visões diante, por exemplo, da dor, né, de uma doença, e muitas vezes a gente vai expressar alguma coisa e eles trazem uma outra consideração que me fazem no meio da aula parar para pensar e falar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Né? E será que isso faz sentido? E aquilo que a gente tenta provocar, né, nos outros, a gente acaba sendo provocado também. E aí eu passo a semana inteira pensando assim, pô, danado, pra que ele foi falar aquilo? Agora eu tô encucado com isso aqui. Você acredita que tá levando a pulga para trás da orelha deles, mas é você que sai com a pulga atrás da orelha. Mas é muito legal, assim, bem... Porque eles acabam expondo, né, as dificuldades. As pessoas acreditam que o jovem não tem conflito. Né? O jovem é tudo paz, tudo galera, beleza, tá tudo... Né? E não é, tem conflitos existenciais, tem as preocupações com a vida, com o futuro, com o passado, administrar a família. Você fala, o jovem administrar a família, sim, porque ele tem lá os conflitos com o pai, com mãe, com o irmão, e ele tem que aprender a trabalhar todos esses conflitos para aprender a se relacionar, para ele poder constituir uma família. Então, ele passa por todo esse processo, desde criança. Né? E hoje, muito mais, porque as crianças estão com a cabeça muito mais acelerada, muito mais aberta. Né? Mas, dando continuidade aqui, o André Trigueiro ele vai falar
do tema Um Grito Silencioso. E ele acaba de lançar o livro que fala sobre o suicídio. E quando a gente fala sobre isso, a gente observa que os suicídios estão acontecendo de forma muito grande, né? Muito crescente ultimamente. E isso no meio jovem, né? Eu me lembro que eu atendi uma mãe no atendimento fraterno, que o filho tinha se suicidado aos 17 anos e ela encontrou ele, tinha se enforcado, encontrou ele na madrugada daquele jeito, e quando a delegada chegou, ela falou que aquele era o 4º suicídio naquela noite de jovem na própria Barra da Tijuca. Então você vê 10 anos, 15 anos. O que está acontecendo no mundo desse jovem? Qual é esse grito silencioso? Né? Como valorizar a vida? É engraçado, né? Você está falando isso e nada é por acaso, mais uma vez. Essa quinta-feira eu estava na escada do Seja conversando com o Arthur, porque um amigo nosso pediu para mim, antes de eu chegar na casa, falou: coloca esse nome aí na caixinha de radiação, porque é de uma pessoa jovem que se suicidou. E aí eu fiz uma oração e coloquei o nome da pessoa lá na caixinha de orações e comecei a conversar sobre o tema com o Arthur. E de fato é um tema que ele é um tabu dentro da nossa sociedade. No jornalismo não se fala muito, inclusive para não se incentivar. Com certeza. O que é importante. Agora, ao mesmo tempo, numa base educacional, uma base doutrinária que a gente tem aqui na casa, é de fundamental importância o estudo acerca desse tema. Eu acho assim, no meu ponto de vista, o maior motivo para você ser motivado ao suicídio, eu acho que é a falta de uma reflexão acerca daquelas grandes perguntas filosóficas acerca da vida, né? Por que estamos aqui? O que somos? Para onde vamos? Então são perguntas que poucas pessoas se fazem às vezes e buscam resposta. Então está dentro do processo de autoconhecimento uma saída para a gente diminuir esse número de casos de suicídio. Colocar, de repente, nos colégios, nas famílias, uma necessidade básica de uma estrutura filosófica nas famílias. Que isso se perdeu. Hoje é só informações rápidas de Facebook, Instagram, internet, com informações muito rápidas e não profundas acerca de nós mesmos. Sim. É verdade, assim, para mim o suicídio quando você desistiu da sua vida, né? Você Sim. perdeu totalmente o seu estímulo de viver, você já não tem mais o porquê viver. O que o Zangão falou para mim é fundamental, a falta de conversas sobre quem é você, para onde é que você vai, tipo, o que você está fazendo aqui, qual o sentido da sua vida. Por que você tem que viver com a probabilidade, assim, ridícula de existirmos? Por que existimos? Assim... E a falta dessa pergunta, desse entusiasmo, tipo, faz com que a gente viva enclausurado, né? Tipo, em questões pequenas, como muitas vezes o bullying é a causa do suicídio. Sim. E aí a gente quando você para pensar, nossa, mas o bullying, às vezes você fica pegado a uma ideia tão, assim, que pra gente é tão pequena, só que aí quando você entra na cabeça daquela pessoa, é uma coisa tão grande, porque aquilo é a vida dela, aquilo é o que importa para ela. Muitas vezes é difícil passar assim por uma vida que você não se pergunta no além, que você não vai para o além. E aí você fica tão apegado a coisas pequenas que aí perde o sentido mesmo. Assim, é entendível o que acontece. Nada é à toa. Que tal a gente desenvolver um projeto de valorização da vida para o jovem? Porque o jovem precisa disso, ele precisa do diálogo, né, com o próprio jovem. Ele não precisa de diálogo só com o pai, com a mãe, não. O jovem, o grupo deles, eles precisam dialogar sim sobre suicídio e sobre valorização da vida, porque não existe nada mais lindo do que a vida.
A vida é o centro de tudo, é amor, é tudo. Então, um projeto de jovens, a gente convida aí todos os jovens de todas as casas espíritas, venham conhecer o Grupo Jovem, do Grupo Jovem Barra, né? E venham aqui participar. Por que não desenvolver um projeto de valorização da vida para o jovem trabalhando pela vida do jovem? O que você acha, Nath? Eu acho importantíssimo. Acredito que grande parte do suicídio, ele começa, né? Se estamos falando da vida presente, né, dessa encarnação, pode acontecer por causa de uma comunicação. Falta de comunicação. A gente, apesar de ter os meios de comunicação hoje mais avançados, ainda não tem a comunicação na família, na escola. A nossa educação ainda está voltada por, enfim, matérias disciplinas intelectuais, porém a gente ainda não está trabalhando a parte moral. E é difícil para o jovem entender que ele é um indivíduo que tem a autenticidade dele, ele é um indivíduo que pode ter opiniões diferentes, que pode ser, sim, diferente. E aí, quando ele não tem a consciência sobre si, ele pode ficar desestimulado, ele pode não entender que ele tem ali o amor por si, que a gente tem o amor dentro de nós, mas às vezes a gente não consegue botar para fora e, enfim, demonstrar e aceitar a gente como a gente é. Acontecem muitas vezes de você viver padrões da sociedade e você não necessariamente precisa gostar e ser como todo mundo é. Então, acho que o jovem enfrenta muito isso e a comunicação é importantíssima, seja na família ou no meio que ela vive, com os amigos, e também a comunicação com ela mesma, de se entender, de se gostar, de se identificar. Se amar do jeito que né? Todos nós somos pessoas lindas, mas lindas mesmo. Não existe pessoa feia, não existe pessoa com defeito. Cada um é do jeito que deve ser, do jeito que tem necessidade de ser, né? E a gente pode ser melhor ainda quando a gente busca mudar algo que tem dentro da gente. Porque às vezes você olha uma pessoa e você acha a pessoa maravilhosa, a pessoa linda, ela não tem, se você for avaliar um perfil, né, um perfil físico, ela não tem traços que realmente sejam bonitos. E a pessoa é linda demais. Por quê? Porque ela vai expressando aquilo que ela tem dentro dela. Então, ela mexe, ela contagia, ela leva a vida, e isso é gostoso, né? Esse movimento, né? Não é isso, Pietro? Eu acho fantástica essa ideia desse projeto, até queria reforçar esse convite. Eu acho que esse intercâmbio é fundamental para que a gente possa desenvolver um projeto e que a gente possa crescer também, amadurecer, né, a respeito dessas questões. Agora, diretamente em relação ao suicídio, eu vejo ainda muita falta de compreensão, de entendimento e de um olhar preciso sobre a dor das pessoas, né? Eu estava pensando aqui que se é de fato realidade aquilo que os espíritos nos trazem, de que há um contingente imenso, né, de almas, de espíritos precisando reencarnar, né, e se a gente tem uma noção filosófica também de que nada é por acaso e que há sim um planejamento reencarnatório, né, então a gente tem que compreender que assim, o corpo, o veículo físico, ele é uma dádiva, ele é um presente, ele é uma grande oportunidade, né? Então, qualquer atitude que venha por termo, né, um termo, assim, um fim, né, antecipado a isso, é de fato um descompasso com essa oportunidade. A grande questão é que eu já me deparei assim, com algumas opiniões e que eu respeito enquanto opiniões, mas eu preciso discordar porque eu entendo que são opiniões muito reducionistas, no sentido de que o suicida ele é um criminoso diante das leis de Deus, de que o suicida, na verdade, ele seria uma pessoa extremamente egoísta, porque ele só está pensando na sua dor, ele não pensa na dor que ele vai causar aos outros no momento em que ele faz aquilo. Eu discordo completamente, eu acho que isso é uma visão reducionista, como eu já disse,
Eu acho que falta, né, uma atenção. É muito fácil a gente dizer isso sem atentar para a nossa responsabilidade de enxergar a dor do outro, de enxergar, né, e de parar para pensar que enquanto aquela pessoa estava, né, sofrendo, estava naquela condição encarnado, eu não tive a percepção de chegar, de me aproximar e de dizer para ela que eu enxergava de alguma forma, e que eu enxergava a dor dela, e que eu era simpático à dor que ela sentia, né? Que eu sentia aquela dor também, que ela poderia se abrir, e que ela poderia ter a compreensão de que aquela dor seria passageira, seria transitória, e que, na verdade, aquilo não é a natureza dela. Com certeza. Né? Nós nascemos e fomos criados para ser felizes, para ter paz. Né? Então, tudo que é contrário a isso não é o normal e não é o natural, né? Tem que ser mudado, precisa ser mudado e encontrar a porta para isso. A Cristiane Niero, que vai representar o Seja Barra, ela vai falar sobre doenças, um caminho para o autodescobrimento, que a gente já mexeu aqui sobre isso. E o Divaldo Franco, que é o nosso paizão mesmo, cofundador da nossa casa e que sempre se relacionou muito bem aqui com o Grupo Jovem, nos bate-papos, nos nossos encontros, né? Atrás dos bastidores e principalmente no encontro que ele fez, que passou o dia na nossa casa, no aniversário de 8 anos da casa, e ele vem falando sobre doenças da obsessão. Essa pega, não pega? Essa é pegar pesado, não é não? Isso deixa para ele falar que é melhor, né? Eu não vou nem dar palpite, sabendo que é Divaldo que vai falar. A gente vai estar lá também, a gente vai estar pelos corredores, a gente vai estar querendo conversar com vocês, principalmente se tiverem jovens escutando a gente de outras casas, como o Pietro falou, como o Eraci falou, querendo fazer esse intercâmbio, pensando em projetos. A gente vai estar ali pronto para dar um abraço, para conversar, ver o que vocês estão estudando nas outras casas, o que a gente está estudando, para fazer essa troca, que ela é super importante. A gente não tem dúvida que a gente tem muito o que aprender com vocês. Bom, os 3 minutinhos finais para as despedidas. É isso aí? Nath, deixa aí sua despedida para o nosso público, pelo pessoal que está nos assistindo, pelo pessoal da Rádio Web que está nos ouvindo, TV Seja, enfim. Vamos lá. Bom, eu queria reforçar o convite, né, para os jovens que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, para que possam conhecer um pouco do trabalho, ter a oportunidade de discutir, debater assuntos que a gente não vê no dia a dia, né? Então, é interessante a gente ter essa troca e também um congresso que também vai trazer uma série de ideias aí que ajudam a gente aí a refletir ainda mais. Caio, suas despedidas. É isso, cara. Pra mim, eu acredito muito nesse trabalho, porque quando eu vim pra cá, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu não tinha, assim, muito com quem falar sobre essas coisas, sabe? Tipo, tipo, eu não me encaixava ali na sala. Tipo, eu não conseguia conversar com ninguém. Quando eu cheguei aqui, tipo, eu encontrei pessoas que falavam a mesma coisa que eu, que falavam sobre, sabe, não espiritismo em si, mas coisas abertas, que estavam abertas a escutar e ouvir, e a debater, a discutir, a mudar a ideia, mudar o pensamento e pensar coisas melhores, piores, sabe? Então, pra mim, essa é a beleza do trabalho. Tipo, você ter um lugar onde você pode discutir, onde você pode opinar, onde você pode abrir a mente para coisas novas. Isso é muito interessante e reforçar o convite. Aí, Zangão, deixa aí suas despedidas. Agradecer, dizer que é isso, reforçar o que todo mundo está falando, que a gente é uma oportunidade muito grande. Antes até de reforçar qualquer coisa, dizer que primeiro existe um sentimento de gratidão por estar aqui, né, fazer parte dessa família, podendo trocar as experiências, aprender junto, errar junto, e dizer que, na verdade, todos nós somos um só. Então, nesse congresso, que a gente possa estar também como um só numa família. Pietro, seu recadinho aí nas despedidas.
Bom, eu acho que eu apoio assim, tudo que todo mundo já falou, eu acho que eu não poderia ter dito melhor, né, mas eu realmente acredito que quando a gente tem algum tipo de realização, ou tem contato com alguma coisa que nos diz alto, né, ao coração, a gente sente um ímpeto assim, natural de compartilhar isso, né? É esse compartilhamento que a gente busca aqui, que a gente sempre encontrou, né? Desde que eu cheguei ao Seja, eu me surpreendi com isso, porque eu vi, um lugar em que eu posso falar, né, em que eu posso ser eu mesmo, colocar as minhas dificuldades, em que não haja um julgamento, em que eu tenha liberdade para fazer isso. E o nosso objetivo é que isso seja assim, universal, né, que a gente possa estabelecer um diálogo não só com as outras casas, mas com todos, né, com todos que nos chegam, e que a gente consiga estar sempre aberto e receber sempre também essa abertura para que a gente possa tratar dessas questões que para nós são fundamentais, e a gente sabe que para vocês também são. Então, mais uma vez eu reforço o convite, venham, nos procurem, abram suas portas também para que nós cheguemos até vocês, para que a gente possa compartilhar esses estudos, aprender com todos, né, e receber também o carinho de todos. Isso é fundamental. É isso aí, tá vendo só? Vem para cá você também, aproveita essa oportunidade, vem ser jovem nessa casa jovem, casa de Joana de Ângeles, que vem mostrando sempre tudo que leva no coração, tudo que leva na alma e como é que nós trabalhamos os nossos conflitos para estarmos livres, libertos e sermos realmente pessoas conscientes. Vem para cá, vem. É isso aí. Então deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você também.